Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Pessoal, não esqueçam de se identificar e de onde você fala, tá? Tem muitas perguntas ainda vindo meio anônimas, tá? Bom, o curso Segredos da Independência, como vocês sabem, eu abri as inscrições, deve encerrar agora já no final de semana, então, para quem ainda tem interesse, está numa super condição especial, com mais de 70% de desconto. É um curso que era vendido a R$2.000, está lá por R$497. E caso você não tenha condições financeiras nem de pagar os 49 por mês, 12 de 49, é só enviar um e-mail para a minha equipe, fazer contato com a minha equipe, que você será atendido caso você faça parte de algum programa ou movimento social. Você poderá ter acesso ao meu curso gratuitamente. Ok? Sem mais delongas, vamos aqui à nossa primeira pergunta. Boa noite, professor Cobori. Quem fala é André Godoy, de Paulínia, São Paulo. Professor, tenho uma pergunta para o senhor a respeito das ADRs. Vamos pegar, por exemplo, a da Petrobras. Uma ADR vale duas ações da Petrobras aqui no Brasil, tanto da Petro 3 quanto Petro 4. Quando há grande oscilação no mercado, devido a uma queda muito grande no petróleo ou alguma má notícia aqui dentro ou lá fora, as ações da Petro oscilam muito dentro do mesmo dia. Minha pergunta para o senhor é: pessoas que têm grandes posições ou institucionais que carregam muitos milhões de dólares em ações da Petrobras, elas têm algum dispositivo para equilibrar o valor entre esses ativos? Elas fazem compra e venda com algum robô? Ou até mesmo a Bolsa de São Paulo ou a Bolsa de Nova York faz alguma equiparação entre esses valores? Ou os valores entre esses ativos ficam meramente baseados na oferta e procura? Bem, vamos lá. André Godoy, de Paulínia. Qual que é a dúvida do André Godoy? Você tem ações da Petrobras e de outras empresas, né? Mas ele usou o exemplo da Petrobras. Você negocia ações da Petrobras aqui, tanto a Petro 3 quanto a 4, que é a ordinária e a preferencial, é tanto negociada aqui na nossa B3, como é negociada na Bolsa nos Estados Unidos, né? Então lá ela é negociada como uma ADR, que é American Depositary Recipient. É um recibo de depósito das nossas ações lá. Então, em vez da Petrobras fazer todo a burocracia de ter que ter a empresa nos Estados Unidos para assim poder negociar lá, existe uma ferramenta que chama ADR, assim como aqui. Se você quiser comprar ações da Apple aqui no Brasil, tem as BDR, que é Brazilian Depositary Recipient. Então, é o recibo de depósito de ações. Então, as ADRs, na realidade, é um recibo de depósito de ações da Petrobras, né? Então, você negocia a ADR da Petrobras lá na Bolsa nos Estados Unidos, e assim como é negociada aqui. A dúvida do André é como é que se equilibra o valor, né? Já que é o mesmo ativo, deveria ter o mesmo valor, equivalente em dólares. Então, sei lá, se o dólar está 5,60 e a ação é negociada aqui a R$ 5,60, lá deveria estar sendo negociada a $1. Então, ele tem que ter o valor equivalente, até porque é o mesmo ativo. A dúvida do André é se existe algum robô, alguma grande empresa, algum grande fundo que fica fazendo com que esse valor se equipare, seja o mesmo valor tanto aqui quanto lá fora. Obviamente respeitando o câmbio, né? Não, André, na realidade é o próprio mercado que faz isso, né? Nenhum fundo, eles podem até ter algum tipo de robô que fazem isso, mas isso é o que eu sempre explico aqui, que é o conceito da arbitragem, né? Então, sempre que esse valor não é igual, ele deveria ser igual, sempre que ele tem uma distorção e esse valor não é igual, você vende numa ponta que está mais cara e compra na que está mais barata e você ganha a diferença. É o conceito da arbitragem. Então, por isso você vê, quando tem um feriado na bolsa aqui, um feriado na bolsa lá, ou seja, uma bolsa está aberta e a outra fechada, você vê que sempre no dia seguinte, quando abre, rapidamente essa diferença, né, ela se ajusta. Isso aconteceu várias vezes, inclusive com a Petrobras. Acho que tem até vídeos no canal aqui quando isso aconteceu, que eu expliquei, né, esse fenômeno. Então, digamos, está fechada aqui, é um feriado no Brasil, a B3 não abriu, mas a Bolsa de Nova York abriu.
deu algum problema no mercado internacional de petróleo, como você diz, né, um choque do petróleo, alguma coisa, e por algum motivo, digamos que essa ação da Petrobras, né, representada lá nos Estados Unidos pela ADR da Petrobras, ela cai. Só que aqui não acontece nada porque a bolsa está fechada. Então ela, sei lá, despenca lá 10% no valor. No dia útil seguinte que a bolsa, que é a B3 abrir, essa ação vai cair também porque ela vai ter que ficar no mesmo preço, já que é o mesmo ativo. Então o que acontece? Quando abre esse gap aí de diferença no preço, quando a bolsa abrir aqui, o próprio mercado vai começar a arbitrar para ganhar essa diferença, até ela chegar na igualdade. Como que ele arbitra, né? Bom, no Brasil está mais caro e lá está mais barato. O que eu faço? Eu começo a vender aqui e compro lá. E aí, ao vender aqui, eu começo a derrubar o preço da ação aqui, e ao comprar lá, eu começo a subir. Então, ele vai chegar em algum ponto intermediário e o mercado fica arbitrando isso o tempo todo, né? Digamos que no dia seguinte que abriu aqui, abriu lá, por algum motivo já iria ter uma correção nessa ADR da Petrobras. O mercado viu que o movimento foi exagerado, não precisaria ter caído 10%, a notícia não era tão ruim assim, o choque não foi tão ruim assim. Então, aqueles 10% que caiu lá, quando abrir a bolsa lá em Nova York, o mercado vai começar a corrigir, ela vai começar a subir um pouquinho, mas mesmo assim aqui, quando abrir, ainda está mais caro. Eu começo a vender aqui porque está mais caro e comprar lá porque está mais barato, né? Então, ao vender aqui, eu tendo a derrubar o preço aqui, ao comprar lá, eu tendo a aumentar o preço. E ele vai chegar novamente ao preço de equilíbrio, tá? Ele vai chegar lá, o equivalente, respeitando o câmbio, vai ser o mesmo valor do mesmo ativo. Tá? Então, é o próprio mercado que faz isso, porque no mercado, o jargão, a gente fala, você abre uma oportunidade de arbitragem. Então, o mercado está arbitrando o tempo todo tipo de ativo, inclusive como estratégia, né? Os famosos fundos de long and short têm essa estratégia, né? De ficar fazendo arbitragem de compra e venda de ativos. Ou você pode fazer arbitragem entre o próprio ativo, sei lá, a Petrobras aqui, a Petro 3 tem que ter o equivalente, sei lá, isso tem vídeos aqui, eu explico o detalhe do tag along, tá? Quando a empresa tem um tag along e tem uma diferença na ação ordinária para preferencial, ela deveria respeitar essa diferença do tag along, sei lá, 20%. Então, a ação ordinária tem que ser sempre 20% mais cara do que a ação preferencial. E o mercado tende a respeitar isso, mas, obviamente, em vários momentos, essa diferença ela fica aumentando ou diminuindo, e o mercado fica arbitrando a preferencial contra a ordinária, compra e vende, compra e vende, compra e vende, até manter essa igualdade. Então, o mercado está sempre arbitrando qualquer tipo de ativo, inclusive ativos diferentes também, né? Nesse exemplo que você deu, é muito simples, que como é o mesmo ativo, tem que ter o mesmo valor. Então, vende-se onde está mais caro e compra-se onde está mais barato e você ganha a diferença. Ou o inverso, você compra lá está mais barato, lá está 10% mais barato, eu compro lá e vendo aqui e ganho os 10%. Se eu conseguir fazer, né, nesse patamar, eu compro lá e vendo aqui e ganho 10% na operação. Obviamente, não estou considerando aqui os custos de transação. Tudo tem que ser feito um cálculo, mas esse é o conceito de arbitragem. O mercado está sempre arbitrando os ativos, tá? Essa seria a explicação, André. Espero ter te ajudado. Vamos aqui à próxima. Boa noite, Cobori. Qual o nível da taxa Selic para que os detentores de capital considerem mais rentável investir na produção do que manter os investimentos no mercado financeiro, principalmente em títulos públicos? Reginaldo Ruiz. Só que o Reginaldo também não falou de onde é. Então vamos lá, é sempre que a gente fala o custo de oportunidade, e a grande crítica, né, é esse patamar que a gente tem de taxa de juros muito alta. Então, quando a taxa de juros é muito alta, o raciocínio, se fosse ser bem simples, assim, 14,75. Qualquer negócio que eu abra, eu vou ter que suar a camisa, produzir, vender, se for um comércio, né? Vou ter que operar o meu negócio o tempo todo, com todos os perrengues que todas as empresas passam lá durante o mês. Você vai estar vendendo bem, não está? Se passa toda aquela dificuldade para poder, né, estar no setor produtivo e para o final lá, quando você for fazer a conta, você fala, pô, tive um retorno de 10%. Era melhor ter deixado o dinheiro rendendo 14,75 sem fazer nada, inclusive livre de risco, né, de crédito. Então, por isso, essa crítica sempre do setor empresarial, do setor industrial, para as taxas de juros nesse patamar, porque primeiro, ela suga, né, o capital que poderia estar financiando a produção, o setor produtivo, suga para o rentismo. Então, as pessoas preferem ganhar 14,75 sem risco. Então, a sua dúvida é, qual que seria o patamar que isso seria viável ali para ser investido em atividades produtivas? Em finanças corporativas, a gente tem uma conta que a gente chama de custo de capital.
né? Tem vídeos aqui também que eu entro nesse detalhe, tá? Que é a teoria da precificação que a gente chama de CAPM, Capital Asset Price Model. O CAPM, ele na realidade, ele está calculando o custo de capital próprio. Então, qual que é o raciocínio intuitivo? Para eu investir em alguma coisa, eu tenho que correr um risco. Se eu estou investindo num setor produtivo, né? E aí eu tenho que fazer qual é o custo de oportunidade do meu dinheiro. Então, primeiro custo de oportunidade a gente já falou, é a taxa Selic, é a taxa básica de juros, né? Então tá lá 14,75. Então eu só vou investir em algum negócio produtivo para ganhar no mínimo 14,75, concorda? Senão eu deixo o dinheiro parado no banco. Só que você não vai sair da sua tranquilidade ativa de risco, livre de risco a 14,75 e investir para ganhar os mesmos 14,75. Não faz sentido, é melhor você deixar lá. Então, sempre que eu faço essa conta, por essa teoria, eu parto da taxa básica de juros. Então, eu só vou investir em alguma coisa para ganhar algo mais do que esses 14,75, que a gente chama de prêmio de risco do ativo. Então, imagine, você abriu lá a sua empresa, Reginaldo SA. Aí, pô, vou investir na Reginaldo SA. Qual que é o custo de oportunidade do meu capital? Que a gente chama de custo de capital. Eu preciso calcular, né? Tem que ser alguma coisa a mais que os 14,75. Então, a teoria do CAPM tem uma formulazinha, como eu disse, se vocês quiserem pesquisar aqui no canal, tem bastante vídeo que eu explico sobre isso. Tem uma formulazinha que chama do CAPM, que é a fórmula para você calcular o custo de capital próprio, ou seja, o retorno do ativo. Então, essa fórmula, teoricamente, é muito simples, né? Eu parto desse ativo livre de risco, que seria a taxa Selic, então é o retorno livre de risco mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é aquilo que eu falei. Eu quero ganhar os 14,75 mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é o prêmio de risco do ativo. Então é o retorno livre de risco mais, esse alguma coisa é o beta do ativo. Tá? O beta um conceito estatístico que a gente usa, que é o risco do ativo em si, né? Que na realidade é quanto aquele ativo oscila em relação à oscilação do mercado. Se eu fosse resumir, seria isso, né? É uma medida estatística. O beta, se ele é um fator, então se ele tiver o mesmo risco do mercado, ou seja, ele oscilar sempre junto com o mercado, a bolsa subiu 1%, ele sobe 1%, a bolsa caiu 1%, ele cai 1%. Então a gente parte do pressuposto que ele tem a mesma volatilidade do mercado. Se ele tiver a mesma volatilidade do mercado, o beta é 1, né? Se ele tiver uma volatilidade maior, aí você vai ser sempre algo a mais que 1, sei lá, 1,2, quer dizer que ele oscila 20% a mais do que oscila o mercado. Então ele teria, em teoria, né, uma teoria estatística, ele tem um risco 20% maior do que o mercado, que é um risco de dispersão, né, de desvio do mercado. Ele sempre se desvia mais do mercado do que ele deveria. Tem várias críticas a essa teoria, também tem vídeos aqui no canal que eu faço as críticas, né, essas medidas estatísticas, mas é essa que o mercado utiliza. Então, digamos lá que Reginaldo SA tem um beta de 1,2. Reginaldo SA oscila 20% a mais do que o mercado. Logo, se ele oscila 20% a mais que o mercado, eu tenho um prêmio de risco de 20% sobre o mercado. Eu gostaria de ganhar 20% a mais, senão eu invisto no índice Bovespa, né? No retorno médio do mercado. Mas como eu vou investir na Reginaldo SA, eu quero 20% a mais. Então, o beta da Reginaldo SA é 1,2, tá? Mas 1,2 em relação ao quê? Que é o prêmio de risco do ativo. Aí eu calculo, né, que a gente chama do prêmio de risco de mercado. Quanto é que o mercado me entrega mais do que o ativo de risco? Então é o beta vezes, entre parênteses, né, o retorno de mercado menos o retorno livre de risco. Então digamos que o retorno livre de risco é a nossa taxa Selic, 14,75. Vou arredondar o número só para vocês entenderem. E imagine que o retorno histórico, né, do índice Bovespa, que representa o nosso mercado, seja 24,75. Então, o prêmio de risco do mercado é 10%, é 24,75 menos 14,75 da taxa de risco, 10%. Só que, 10% é o mercado. Lembra que o beta do Reginaldo SA é 1,2? Então, é 1,2 vezes 10%, né? Então, são 12%. O mercado me entrega 10%, mas o Reginaldo SA tem um risco maior de 20%. Então, logo, eu quero 20% a mais. 1,2 vezes 10, 12. Então, para investir na Reginaldo SA por essa fórmula, eu vou falar, eu quero o retorno livre de risco, 14,75, mais o prêmio de risco do ativo. Quanto que é o prêmio de risco do ativo? 12. Então, 14,75 mais 12 são 26,75. Né? Então, o custo de capital próprio dessa empresa é 26,75. É o retorno que eu exijo. Né? Então, se a taxa livre de risco é 14,75, o retorno que eu exijo para investir na Reginaldo SA
Se fosse 100% de capital próprio, era 26,75. Então, como essa fórmula do CAPM parte do ativo de risco, quanto maior a taxa de juros, maior vai ser esse retorno que eu exijo. Então, veja que o custo de capital próprio da empresa, quanto mais alto é a taxa de risco, mais alto é o retorno que eu exijo da empresa. E aí vem a teoria da alavancagem. Se eu colocar capital de terceiros que é mais barato, ele tende a reduzir esses 26,75 quando eu combinar capital próprio e capital terceiros, que é o famoso WACC, né, o Weighted Average Cost of Capital, custo médio ponderado de capital. Quando eu faço custo médio ponderado de capital, eu injeto capital terceiro para tentar reduzir esses 26,75. Aí esse 26,75 vai reduzindo. Mas, novamente, o custo de oportunidade que eu vou calcular parte da taxa livre de risco. Ok? Então, essa é a grande influência que tem as altas taxas de juros em inibir investimentos produtivos na nossa economia. Tá ok, Reginaldo? Espero ter te ajudado. Vamos aqui à próxima. Bom dia, de Duartina, São Paulo. Caro Cobori, gostei muito do podcast em que você respondeu sobre o país ideal. Sua reflexão foi espetacular e me fez perceber que não estou sozinho ao sonhar com um Brasil melhor para todos. Ao ouvir Eduardo Moreira, ele mencionou a ideia de reformular a poupança para atrair maiores investimentos. Achei a sugestão dele bastante interessante e gostaria de saber, com base na sua experiência, o que poderia ser feito para que a poupança se torne mais atrativa para a população em geral e, ao mesmo tempo, contribua para o desenvolvimento do país. Agradeço desde já a sua atenção e fico no aguardo de suas considerações. Atenciosamente, Sidney. Bem, Sidney de Duartina, São Paulo. Está dizendo aqui que o Eduardo Moreira falou que a gente precisava melhorar, né, os rendimentos da poupança para atrair maiores investimentos, porque quando a gente fala... por que acho que ele fala isso e tem muita crítica no mercado? Inclusive eu sempre critiquei, né, a poupança e falo que poupança não é investimento porque ela rende menos do que a taxa Selic, né? Porque você investiria na poupança a 6 mais a TR, né? Se você anualizar como ele é capitalizado mensalmente, vai dar 6,17. Né? Então, por que você investiria para ter um retorno de 6,17 se a taxa livre de risco da economia é 14,75? Não faz sentido. A poupança ela baixa, inclusive, quando a taxa Selic, em alguns momentos, ela chegou próximo desses 6, né? E aí ele adiciona um gatilho lá, quando tiver mais ou menos em 8, para que a poupança ela pague só 70% da Selic, a partir de um gatilho ali, quando a taxa Selic está caindo. Qual que é a lógica, né, quando foi feito isso? Porque se a poupança em algum momento pagar mais do que a taxa Selic, o Estado, o Tesouro Nacional, não consegue colocar os títulos no mercado, porque ninguém vai querer comprar, vai investir na poupança. Então essa é a lógica. Tá? Agora, o inverso, que eu acho que é a crítica, que está pagando 14,75 e a poupança paga só 6, né? Primeiro, se a população tiver consciência, não investiria na poupança, investiria na taxa Selic. Até porque a taxa Selic é livre de risco. A poupança, a depender da instituição, não é totalmente assim livre de risco, né? Ela criou esse estigma que ela é livre de risco, porque como ela começou na Caixa Econômica Federal e a Caixa Econômica Federal é estatal, é do Estado, parte do pressuposto que o Estado nunca vai deixar a Caixa Econômica quebrar, e aí seria a mesma lógica do título da dívida pública, né? O Estado nunca vai deixar de pagar o título da dívida pública porque é ele que imprime dinheiro. O Estado nunca vai deixar a poupança da Caixa quebrar porque a Caixa é dele e ele que imprime dinheiro. Seria mais ou menos essa a lógica, tá? E aí vem, acho que essa crítica por que a poupança, então, não paga a mesma coisa que a taxa Selic? Tem dois problemas aí. Poderia pagar. Primeiro, a forma mais simples de resolver é o próprio investidor não colocar na poupança e colocar na taxa Selic. Comprar título do Tesouro em vez de investir na poupança. A poupança, na realidade, é porque a poupança ela capta dinheiro para financiar o sistema financeiro de habitação, né? Financiar o mercado imobiliário. Qual que é o grande problema? Como ela é um funding, uma fonte de captação para financiar o mercado imobiliário, o sistema financeiro de habitação, se eu elevar a taxa, que é 6 hoje, para 14, o financiamento do setor imobiliário vai ficar mais caro, aquele financiamento que utiliza a poupança para isso, né? Como funding, como um montante ali que está disponível para se investir no mercado imobiliário. Então ele tem esse problema, né? O governo poderia falar, não, agora a poupança paga a mesma coisa que a Selic, 14,75. Só que aí quando o mercado imobiliário precisar utilizar esse funding, né, esse dinheiro que está na poupança para financiar os imóveis, aí não vai mais custar 6, vai custar 14,75. Então ele tornaria o financiamento imobiliário um pouco mais caro, tá? Essa é uma das explicações. Tá? Então, voltando,
a forma mais interessante, né, de resolver isso, não precisa mudar nada. É só o investidor falar, opa, não vou botar o dinheiro na poupança, vou comprar título de Tesouro Nacional. E ele já resolveria esse problema, né? Não deixaria lá a 6 e colocaria na taxa Selic hoje a 14,75, tá? Até porque a poupança nunca vai render mais do que a taxa livre de risco por esse gatilho que eu falei. Quando a taxa Selic bater lá em 8 e alguma coisa, automaticamente a poupança para de pagar 6 e começa a cair. Então, se a taxa Selic passar de 8 e continuar caindo, aí a poupança começa a diminuir dos 6 ali. No limite a 0, né? Se a taxa Selic chegar a 1%, a poupança vai pagar 0,7. Então, essa é a explicação, tá? Por que não fazer isso? Porque você teria que arrumar uma outra forma de financiar o mercado imobiliário. Pode até ser feito, você deixa como a grande maioria da população que investe na poupança é a população que não tem conhecimentos, né, de finanças e por isso investe na poupança, você não estaria investindo no Tesouro Nacional. Como é uma população mais desprovida desse conhecimento e teoricamente está sendo explorada, né, por esse desconhecimento, pode ser que, não, agora a poupança vai pagar a taxa Selic. Só que aí o Estado teria que arrumar uma outra fonte de financiamento para o setor imobiliário. Poderia ser alguma linha de financiamento do BNDES, alguma coisa assim. Mas aí teria que reformular, teria que entender onde é que o BNDES iria captar esse dinheiro. Poderia, inclusive, captar no próprio Tesouro. Só que se captar no Tesouro, né, teria que subsidiar esses juros, né? Então, as linhas que o BNDES usa hoje são linhas subsidiadas para os setores da economia que o Estado tem interesse que se desenvolva. Essa seria mais ou menos a explicação. Tá ok, Sidney? Espero ter te ajudado. Vamos aqui, então, a nossa última pergunta. Olá, professor Cobori, tudo bem? Tenho aprendido muito com seus vídeos, sempre muito didáticos. Assim como você, sou apaixonado por leitura e gostaria que indicasse alguns livros que você considera interessantes sobre psicologia, filosofia e política. Agradeço. Abraço. Léo Garcia. Léo Garcia também não falou de onde era. Então, vamos lá, Léo. Peguei sua pergunta porque tem muita gente que pergunta sobre livros, apesar de vários vídeos, né? Quando eu comento, eu sempre cito os livros de onde eu li, né? Tirei aquela informação. Inclusive, participando de muitos podcasts aí, eu tenho citado bastante livros também. Eu vi até que na última vez que eu participei do Flow, eu vi lá que o Igor ia anotando os livros que eu ia falando, né? Achei interessante isso. Demonstra o interesse, né? De realmente, pela leitura e de consultar esses livros. E até depois, né, de pôr lá para os seguidores do Flow, lá os livros que eu citei. Mas eu cito muitos livros. Eu peguei, até separei alguns aqui, Léo, que você falou de filosofia, política e psicologia, né? Então, filosofia, política e psicologia. Eu peguei uns livros mais, assim, básicos, que eu acho que não é tão acadêmico, né? São livros que dá para você ler tranquilamente, apesar de não ser tão simples assim, mas não é aquele livro clássicos, né, da academia que você lê. Peguei 2 clássicos aqui que eu vou falar no final, mas tem muitos livros aqui. Eu tenho muitos livros de filosofia, que é o que eu mais leio agora. Tem, obviamente, de política e economia, eu tenho muitos também, né? Mas, obviamente, não vou falar todos aqui. Peguei alguns que eu acho interessantes, assim, para a grande maioria da audiência. São livros também mais agradáveis de ler, né? Não são livros muito densos, assim, de academia, tá? Então, um de filosofia que eu gosto muito é esse livro aqui do Vladimir Saflat, o Nelson Silva Júnior e o Christian Dunker. Eu já citei ele, já falei aqui no canal algumas vezes, né? O neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. Não, o Saflat é um filósofo, o Christian Dunker é psicanalista, né? Psicólogo, então, na área de psicologia que você falou, é um livro muito bom, né? Pelo próprio título você deve imaginar. Neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico. É isso que essa fase mais selvagem do capitalismo, representado pelo neoliberalismo, quanto ele impõe, né, esse sofrimento psíquico, principalmente em toda a classe trabalhadora. Então, se você puder ler, é bom esse livro, muito bom, tá? De filosofia, deixa eu pegar um outro aqui. Esse aqui, eu estava até procurando ele para falar para você, eu achei muito interessante, do Dan Ariely, Desinformação. O que faz pessoas racionais acreditarem em fake news, teorias da conspiração e outras coisas irracionais. Dan Ariely, esse livro é mais recente, né? Tem até bastante anotação, eu gosto de marcar os livros assim, mas esse livro é recente, se não me engano é do ano passado esse livro aqui. Deixa eu ver. 2023. É um livro recente. Ele é bem atual, né? Pelo título aqui, pela descrição.
Vocês devem entender do que é, mas é muito porque o Dan Ariely é um psicólogo também. Ele é autor desse Previsivelmente Irracional, que é um livro, um clássico que ele tem, o Previsivelmente Irracional, mas esse Desinformação já é sobre a atualidade, né? Por que a gente acredita em fake news, teorias das conspirações e outras bobajadas aí que o pessoal espalha na internet, né? Então, é um livro extremamente bom e interessante. Esse aqui também, tá? Aí tem aqui o do Michael Sandel, que eu sempre citei aqui, citei várias vezes. Também você vê que eu gosto de fazer anotações nos livros, né? Eu vou marcando aqui algumas coisas interessantes. Do Michael Sandel, A Tirania do Mérito, o que aconteceu com o bem comum. É um clássico também do Michael Sandel, tá? E é um livro muito bom. Esse aqui também vale a pena ler, ok? Tem aqui um outro que eu também já citei aqui, do Joseph Stiglitz, que foi já Prêmio Nobel de Economia, Povo, Poder e Lucro, Capitalismo Progressista para uma Era de Descontentamento. Um livro também muito bom, muito excelente. Também cheio de marcações aqui, que eu gosto sempre de colocar algumas coisas que me chamam a atenção. Eu marco, eu ainda sou dessa época antiga, né? Não sou digital, então eu gosto de colocar, eu sublinho, né, as partes que eu gosto e coloco as etiquetas aqui e marco aqui, teoricamente, qual que é o assunto, né? Então, só para dar um exemplo aqui. Sublinhei aqui um pedaço e marquei aqui entender que outro mundo é possível, né? Já sei, quando eu pego aqui, eu já sei que fala sobre isso. Então, Povo, Poder e Lucro, do Stiglitz, muito bom também. Política, esse aqui tem tudo a ver, fez bastante sucesso, do Stephen Levitz e o Daniel Ziblatt. Como as democracias morrem. Esse é um best-seller do New York Times, muito bom também. E eles lançaram até um depois disso aqui que chama Como Salvar a Democracia, né? Mas isso aqui explica esse fenômeno atual, né? Desse ataque à democracia por parte da extrema-direita. Isso aqui fala muito, tá? Então são livros aqui mais agradáveis de ler. Você vai gostar de ler esses livros aqui. Eles não são tão densos assim, né? São livros mais agradáveis de ler. Tem dois aqui que eu resolvi colocar aqui, que esses são livros densos, muito difíceis de ler, mas são clássicos, né? Um clássico da filosofia, que eu gosto, já citei aqui também, o Ética, tá? Do Baruch de Spinoza. Eu gosto muito do Spinoza como filósofo, tá? Isso aqui é um clássico da filosofia. Seria aqui uma bíblia, um manual sobre filosofia do Spinoza. Esse livro chama-se Ética, tá? E esse aqui, que muita gente pergunta, você já leu? Você está lendo? O que está acontecendo? Esse livro a gente vai lendo e depois tem que reler, porque esse é denso. Se alguém adivinhar qual livro é esse aqui, Karl Marx, O Capital, tá? O livro 1 dele. Ele tem 3, né? São 3 livros. Esse é o livro 1 do Karl Marx. O Capital, livro bastante denso, tem que assim, gostar e ter curiosidade e ler com atenção, tá? E reler. Esse aqui é o tipo do livro que você lê, aí você volta, dá uma relida porque você não entendeu direito. Aí você quer entender melhor, você lê com mais calma. Eu sou esse tipo de... Todo mundo fala de leitura dinâmica. Como que eu leio tanto? Não, eu não tenho esse costume de leitura dinâmica. Eu gosto de ler mesmo, tá? Eu leio com calma, devagar, entendendo. Eu não tenho essa gana de que as pessoas querem ler. Aí a pessoa lê o livro inteiro e não entendeu nada, né? Esse negócio da leitura dinâmica. Então, O Capital, assim, é um livro que nenhum intelectual que se julgue sério não pode falar que não leu. Tem que ler, tá? Por mais que você não concorde, você vai tá lendo e até para refutar, né? Tem muita gente aqui que refuta. O Karl Marx nunca leu nada dele. Então, eu acho assim, se você se julga intelectualmente sério, você tem que ler O Capital, do Karl Marx, ok? Então, rápidas recomendações de leitura de algumas obras aqui que eu acho que são agradáveis para você ler, e esses 2 clássicos, se você tiver tempo e paciência, leia, tá? O Ética do Spinoza, na área de filosofia e de economia política, Karl Marx, O Capital, livro 1. Ok? Pessoal, esse episódio fica por aqui. Espero que vocês tenham apreciado. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo.
Se você ainda não acessou a inscrição do curso, acesse o curso Segredos da Independência, deve estar aqui na descrição do vídeo. Caso você não tenha condições financeiras de pagar pelo curso, você pode acessá-lo gratuitamente. Basta mandar uma mensagem dizendo, e você precisa participar, tá, de algum programa ou movimento social, é só você nos enviar aqui, que eu libero o acesso gratuitamente. O conhecimento é para todos e eu acho que o dinheiro não pode ser um filtro para o acesso ao conhecimento. Obviamente, quem tem condições é uma forma de valorizar o conhecimento, né, você adquirir, mas para quem não tem realmente condições financeiras, ele não pode também ficar sem o conhecimento e poderá acessá-lo gratuitamente, tá ok? Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.